Olá, tudo bem com você? Prazer falar contigo mais uma vez. Espero que você esteja bem com a sua família e com a sua casa. Estamos dando aqui sequência a um trabalho que o Senhor trouxe ao nosso coração para desenvolver. Estávamos fazendo até agora no grupo de WhatsApp da igreja local, mas nós entendemos que esse material, como algumas pessoas me pediram, poderia ser colocado à disposição para um maior número de pessoas que desejam meditar sobre ela, né? Mês passado nós estivemos fazendo uma leitura e uma meditação rápida no dia a dia, que seria em Atos dos Apóstolos, e agora estamos fazendo uma leitura do livro de Provérbios. Você é muito bem-vindo, espero que você aproveite e tome o uso dessas palavras do Senhor sobre nossas vidas, que tem espaço em todo lugar na sua vida, dentro da sua casa, no seu casamento, com a criação dos seus filhos, nos seus negócios, no ministério. Onde você estiver, essas palavras têm espaço. Provérbios capítulo 6. Tem muitos textos aqui. Como eu quero ser dinâmico e objetivo, eu não vou trazer aqui toda a leitura. Eu destaco aqui o início, quando Deus fala acerca daquele que empresta seu nome, que dá o seu nome a outra pessoa. Tem muitas questões que envolvem isso. Confiança, relacionamento, mas o Senhor, Ele adverte para que você tome cuidado. E se porventura você fizer, você se torna escravo daquela situação. Ou seja, é uma dívida que está no seu nome, que não é tua, mas você vai ter que enfrentar isso daí, porque você permitiu que isso acontecesse. Ele manda aqui que nós ficamos atentos e que corramos atrás de quem de fato ele deve. E aí que está o problema, porque aí você começa a criar um sério de dificuldades, cria inimizade. A experiência nos diz que as pessoas, inclusive, perdem a amizade, muitas amizades por causa disso, porque você vai cobrar, a pessoa não gosta, acha que aquilo é um desrespeito, que tudo isso e tal, acaba com problema. Começa falando isso, passa pela uma expressão que eu sempre gosto de usar, que seria o senso de humor de Deus, quando ele compara a gente com um inseto, com uma formiga, e ele manda a gente aprender com ela. E nos chama de preguiçoso. Ele está aqui, ó. Vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Olhe para os seus caminhos e ser sábio. Quem tem preguiça nem gosta de ler esse texto, porque se sente ofendido, né? Mas nós passamos aqui a sequência, observando que Deus dá advertência com relação às condutas. O versículo 20 ele fala acerca da importância de guardar os mandamentos do seu pai. Ele traz uma expressão que eu gosto muito, que está no versículo 23, que fala: quando estes mandamentos estiverem na sua vida, serão como lâmpada, e esse ensino como luz, e as correções da disciplina são caminhos da vida, que vai te guardar, inclusive, da mulher adúltera e do homem adúltero. Isso são palavras de Deus sobre nossas vidas. Ele está dizendo para nós que a sua palavra, os seus mandamentos e as suas ordenanças, elas são lâmpada, luz e vida. Eu entendo que se Deus está falando de lâmpada, de luz, é porque Ele está falando da escuridão, das trevas. Nós andamos num ambiente de trevas. Esse mundo é uma treva só. Pessoas que mentem, que são gananciosas, e aí você vai ver uma série dessas pessoas que estão aí. No versículo 31, ele fala sobre o cuidado de você não cometer o erro de roubar, de furtar, porque caso isso aconteça, você vai ter que pagar 7 vezes mais, e ainda que isso custe os seus bens e a sua própria casa. É o que está no versículo 31. Finalmente, 35, ele fala: não aceitará compensação alguma, rejeitará o suborno, por maior que seja. Meu Deus, é uma palavra muito atual, né? Mas eu quero destacar aqui 4 versículos, que diz, versículo 16: há 6 coisas que o Senhor odeia, 7 que a sua alma abomina: olhos arrogantes, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que elabora projetos iníquos, pés que se apressam para fazer o mal, testemunha falsa que profere mentiras, e a última, que a Bíblia fala que a alma de Deus abomina, é semear contenda entre irmãos. Provérbios é um livro que traz muita sabedoria, e a sabedoria é prática, não a sabedoria teórica. Ela é aplicável em cada uma das nossas jornadas de vida. Eu e você sabemos o que Deus está falando aqui. Ele está dizendo que Ele
acha muito ruim, ele tem um sentimento de ódio. Quando você tem uma alma que vive desejando coisas que não era para desejar, uma língua que só mente, só fala bobagem, mentira e engano, mãos que derramam sangue inocente, pessoas que ficam matando pessoas inocentes, e eu falo isso exatamente para aqueles que têm essa prática. Isso não fica barato. Talvez agora, nesse momento, a priori, você não consiga enxergar isso, mas toda a prática que você comete, você está semeando e ela haverá de ser resolvida em alguma hora. Principalmente os que são nascidos de novo, que são os cristãos, os que de fato que são cristãos, os que vivem a um propósito de Deus. Um coração que elabora projetos iníquos, pés que se apressam a fazer o mal, pessoas que têm uma falsa testemunha na vida, testemunha no processo, o que não falta é isso. Todo dia, praticamente, eu me deparo com alguém mentindo, porque são duas histórias distintas de um fato só. Alguém está mentindo nessa história. E a Bíblia fala que ele odeia isso. Mas eu quero passar aqui para finalizar aquilo que Deus fala que abomina. A prática que você tem de ficar falando da vida dos outros, de criticar, de apontar, de mentir, de inventar, para denigrir a imagem de alguém, ou para ocupar o espaço de alguém, ou para fazer simplesmente o mal, criar contenda. Você não é odiado, você é abominado. Deus, ele rejeita você. Deus rejeita qualquer pessoa que tem esse sentimento. Deus rejeita qualquer pessoa que tem esse tipo de prática, porque não faz parte dele. Isso é uma obra muito inclinada para o mal, para fazer aquilo que não é decente, não é justo. E nessa manhã eu quero deixar para você esse entendimento, biblicamente falando. Busque ao Senhor e conserte os seus caminhos ao Senhor. Se arrependa e ouça a voz dele, porque ele há de fazer uma grande história na tua vida e na tua casa. E isso tudo por quê? Porque ele te ama, ele me ama, ele sabe quem nós somos. E eu quero, em nome de Jesus, declarar para você isso, que você tenha força e coragem para mudar essa história. Viva um propósito, estabeleça alguns critérios e busque em Deus a direção para tudo isso. Ah, mas eu não gosto de Deus, eu sou ateu. Tudo bem, leia Provérbios, como se você quisesse ler um livro filosófico. Fala assim, não, eu vou ler, mas não tem nada a ver com Deus. Tá, ok, leia. Mas leia com vontade de poder aprender. Não leia só para dizer que leu. Leia querendo entender. Quando Deus fala, eu não tenho parte com esse tipo de pessoa. E você vai ver que isso tudo traz muitos benefícios para a sua vida e para a sua casa. Em todo tempo, você pode ter certeza que Deus há de fazer uma história nova sobre você e os seus. Em nome de Jesus.